Olá, Memorial! Seja bem-vindo a mais um Memorial Casa. Eu sou Bárbara, sou supervisora da Rede UP e estamos aqui para trazer a palavra do Senhor em mais um dia nessa quarta-feira. E agora, antes, teremos um momento de adoração ao Senhor e eu te convido para juntos adorarmos o nome dEle e erguermos louvor a Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, pra sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver
não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento especial de adoração, não é mesmo? E agora nós vamos devolver os nossos dízimos e entregar as nossas ofertas. Um QR Code vai aparecer aí na sua tela e você terá um minutinho para poder fazer isso. E agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e hoje nós vamos falar sobre a compaixão de Jesus e aprender um pouquinho com Ele sobre esse tema tão importante que está sendo o nosso tema do ano. Mas antes eu gostaria de te convidar para nós orarmos e entregarmos esse momento ao Senhor e abrirmos os nossos corações para receber a mensagem dEle. Vamos lá? Senhor Deus, obrigada por este dia. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovam todas as manhãs. Obrigada porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. Muito obrigada, Jesus, pela nossa igreja, pelo que temos vivido aqui, Senhor. E neste ano tão especial, em 2025, estamos vivendo o ano da compaixão. E hoje nós queremos aprender contigo, Jesus, o que o Senhor fez aqui na terra
como o Senhor foi compassivo, cheio de misericórdia. Queremos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, Deus. E é por isso que estamos aqui hoje, nos dedicando, Jesus, a estudar a Tua palavra, a conhecer a Tua verdade, a conhecer os Teus passos aqui na terra, porque são esses passos que queremos seguir, Pai. Abra os nossos corações e nos revele, traga uma revelação da Tua verdade, Pai. Que a Tua verdade possa penetrar as nossas vidas, Pai, e possa causar uma transformação, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos convença de toda a verdade e que a Tua palavra seja revelada a nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje a nossa palavra está em Mateus 14 e eu gostaria de te convidar a abrir comigo. Nós vamos ler alguns versículos aqui. É um texto, nós vamos ler vários versículos, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes desse texto. Vamos lá, a partir do versículo 6 até o versículo 23. Assim diz: Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela. E mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aqui nós temos a história da morte de João Batista. João Batista, ele pregava contra Herodes, ele exortava Herodes. E em certo momento, a filha de Herodias, que era cunhada de Herodes, pediu a Herodes que João Batista fosse decapitado e a cabeça dele fosse entregue num prato a ela. E Herodes cumpriu a promessa que ele havia feito a ela de que o que ela pedisse, ele daria. E João Batista foi morto e a cabeça dele foi entregue num prato à filha de Herodias. E os discípulos de João vieram, sepultaram o corpo dele e depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. E Jesus, entristecido com a notícia, pegou um barco e foi para um outro lugar se retirar para ter um momento a sós. E aqui é o primeiro ponto que nós vemos dessa história, não é mesmo? Jesus estava ali triste com a notícia da morte de João Batista.
João Batista, seu parente, aquele que havia anunciado a sua vinda, que havia preparado o caminho para a chegada de Jesus, aquele que havia batizado Jesus e que profetizava a vinda do reino de Deus, foi morto. Então Jesus com certeza ali ficou entristecido com aquela notícia, entristecido com a morte de João Batista e também pensando muito provavelmente que em breve seria a morte dele que iria acontecer. Então Jesus, ele, como era 100% homem, 100% Deus, ele ali, cheio de emoções, foi se retirar para poder ter um momento a sós. Na Bíblia diz que, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. É muito natural que quando a gente recebe uma notícia como essa, a gente se entristeça e queira se isolar, queira ter um momento a sós, queira ter um momento ali com o Pai em oração. Nós precisamos de um momento do consolo do Espírito Santo, precisamos realmente ter esse momento para nos aliviarmos da nossa tristeza, para entendermos nossos sentimentos, para processarmos as notícias que recebemos. E Jesus naturalmente fez isso. Mas quando ele atravessou ali e quando ele desembarcou, ele viu uma grande multidão. Ele foi de barco até um lugar deserto e as multidões souberam disso e foram a pé encontrar Jesus. E quando Jesus desembarcou, Jesus teve compaixão dela. Uma multidão tinha ido a pé, provavelmente caminhado uma longa distância para encontrar-se com o Mestre. E Jesus não poderia deixar aquela multidão ali sem atender a necessidade delas. E aí o que nós aprendemos aqui com a compaixão de Jesus, e a Bíblia diz claramente que ele teve compaixão dela, é que Jesus, ele adiou por um momento a necessidade dele para atender a necessidade da multidão. Aqui nós vemos que Jesus, ele poderia ter batido o pé e poderia ter falado com a multidão: olha, eu não estou bem agora, podem voltar para suas casas e eu preciso de um momento a sós. Mas Jesus não fez isso, Jesus teve compaixão da multidão. Entre a multidão tinham enfermos, tinham carentes, tinham pessoas que precisavam da palavra, da mensagem sobre o reino de Deus. E Jesus, ele decidiu ali adiar um pouco as suas necessidades para atender a necessidade dos próximos. E aqui nós podemos aprender com Jesus. No mundo que hoje vivemos, nós somos tão instigados a ser egoístas, a nos colocarmos em primeiro lugar, a sempre atendermos a nossa necessidade primeiramente e se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se eu ainda tiver paciência, se eu ainda tiver condições, se eu ainda tiver como, eu ajudo o próximo, eu atendo a necessidade do próximo. Mas não foi isso que Jesus fez. Nós não estamos dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui, que a gente não deve se cuidar, que a gente sempre deve se colocar para depois, ou que a gente sempre deve postergar as nossas necessidades. Não é isso que estamos dizendo, até porque no final do texto que nós lemos, lá no versículo 22 e 23, o Senhor Jesus, ele manda os seus discípulos irem à frente, ele se despede das multidões e ele tira um tempo a sós. Mas num primeiro momento ele viu que a necessidade da multidão era grande e era naquele momento maior do que a própria necessidade. Então, hoje, nós precisamos repensar a nossa conduta, repensar as nossas prioridades e repensar se este tempo não está nos tornando mais egoístas e mais distantes daquilo que Jesus fez. Quantas vezes nós não temos um pensamento ou um desejo carnal e egoísta e
muito natural da nossa carne, do nosso corpo caído, da nossa mente caída, de sempre postergar o atendimento à necessidade do outro. Quantas vezes a gente sabe que um irmão precisa de uma ajuda financeira e a gente sempre prioriza ali as nossas compras, prioriza ali os nossos desejos de consumo e ficamos postergando uma ajuda financeira a um irmão, a uma instituição. Ou então, muitas vezes, a gente sabe que alguns precisam do nosso tempo, precisam de um tempo de aconselhamento, precisam de um tempo para serem ouvidos, precisam de um tempo para serem acolhidos nas suas dores, nas suas angústias, mas a gente posterga. O trabalho vem em primeiro lugar, o tempo do nosso exercício físico vem em primeiro lugar, o nosso tempo de descanso vem em primeiro lugar. E mais uma vez eu digo, não estou dizendo que nós temos que sempre priorizar as outras coisas e nos deixar para depois. Mas quantas vezes nós não podemos reorganizar os nossos dias, reorganizar as nossas demandas para conseguir atender um próximo? Quantas vezes nós só observamos aquilo que nós temos para fazer, ficamos focados nas nossas necessidades, nas necessidades que chegam para nós de trabalho, de casa, e nós não tiramos um tempo para poder atender o nosso próximo que precisa de ajuda. Então, nós precisamos aprender com Jesus aqui, que às vezes vale mais a pena nós postergarmos o atendimento à nossa necessidade, adiarmos a nossa própria necessidade, os nossos próprios desejos, adiarmos as nossas próprias vontades de consumo, de tempo, entre outras coisas, para podermos atendermos a necessidade do próximo. A gente precisa alinhar o nosso olhar com o olhar de Jesus e enxergar o próximo com um olhar compassivo, um olhar misericordioso. Jesus tinha esse olhar, um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar de amor. E nós precisamos buscar olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. E a segunda coisa que nós podemos perceber deste texto é que Jesus, a compaixão de Jesus, criou ali um ambiente, um tempo propício para que milagres acontecessem. Na Bíblia fala que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. E além disso, ao cair da tarde, os discípulos viram que a grande multidão estava ali faminta. Provavelmente tinha ali ficado o dia inteiro aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E eles tinham fome. E aí Jesus diz aos discípulos, dê vocês mesmos a eles o de comer. Então, os discípulos encontram ali 5 pães e 2 peixes e acontece uma grande multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. E ao todo, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentadas. E além disso, 12 cestos com pedaços que restaram foram ajuntados. Glória a Deus por isso. E aqui nós vemos que a compaixão de Jesus, de quando ele desceu do barco, mesmo precisando ter um tempo para poder estar a sós e orar e estar com o Pai, ser consolado pela morte de João Batista, ser consolado pela sua morte que estava próxima, Jesus criou ali um ambiente propício, um tempo propício para que grandes milagres acontecessem. Meu irmão, quando nós nos colocamos com um coração compassivo diante do Senhor, grandes milagres podem acontecer. Aqui, uma grande multidão foi alimentada, enfermos foram curados. E quantas vezes um coração compassivo, hoje em dia, não pode olhar para um irmão doente
estender as suas mãos e orar por cura em nome de Jesus. Como um coração compassivo não pode olhar para alguém carente que precisa de alimento e dar o que de comer para ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos movidos pelo Espírito Santo em amor, em compaixão, em misericórdia, a amarmos uns aos outros com gestos práticos. E é isso que nós vemos aqui em Jesus. Hoje, nós precisamos que muitos milagres aconteçam no nosso meio. E nós precisamos ter um olhar de misericórdia para sermos canal de Deus para que esses milagres aconteçam. Nós temos entre nós pessoas doentes, nós temos no mundo hospitais cheios de pessoas que precisam de cura, nós temos instituições que têm necessitados, nós temos idosos que precisam ser alcançados, acolhidos, nós temos crianças acolhidas que precisam de um abraço, que precisam de atenção, que precisam ali ser acompanhadas e ser evangelizadas, receber ali a palavra, a mensagem do Senhor de um Pai amoroso que também pode ser Pai dos... Perdão, falei errado. Crianças que precisam de receber a mensagem que o Senhor é Pai dos órfãos. E um coração compassivo, cheio de misericórdia, pode ser canal de Deus para que milagres aconteçam, para que pessoas recebam a cura que precisam, para que corações recebam a mensagem do Evangelho, sejam apresentadas a mensagem do Evangelho, para que pessoas que têm fome e sede, às vezes literais, podem ser saciadas. Isso são milagres que podem acontecer no nosso meio a partir de um coração compassivo, a partir de um olhar misericordioso. Então aqui, meus irmãos, nós vemos como Jesus nos ensina que a gente pode muitas vezes postergar a nossa necessidade para poder atender a necessidade do próximo. E nós podemos também ser canal de Deus para que milagres aconteçam. Basta nós termos um olhar compassivo, um olhar cheio de misericórdia, assim como era o de Jesus. Muitos outros relatos na Bíblia nos mostram como Jesus ele foi cheio de misericórdia, ele foi cheio de compaixão. Ele curava os doentes, ele ressuscitava mortos, ele multiplicava pães e peixes, ele atendia os carentes, ele anunciava a verdade do Senhor àqueles que precisavam ser alcançados. E nós precisamos, assim como Jesus, nos encher dessa compaixão que emanava dele e que alcançava as pessoas, para hoje em dia o nosso redor ser transformado por essa verdade. A compaixão, queridos, pode nos mover em amor pelas pessoas e isso pode fazer mudanças completas, não só em vidas, mas em toda a nossa comunidade. Pense comigo, se toda a comunidade de Linhares for alcançada pela compaixão dos cristãos dessa cidade. Meu Deus, nós não conseguiremos mensurar como essa sociedade, como essa cidade será transformada a partir de uma compaixão que vem do alto, a partir de uma compaixão que vem da revelação do Evangelho. O Evangelho nos move em amor pelas pessoas. E isso é uma verdade que nós não temos como lutar contra. E que hoje, a partir dessa verdade, nós possamos aqui juntos nos mover em compaixão uns para com os outros. Amar a Deus e conectar pessoas. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Amar o próximo como a nós mesmos envolve adiarmos as nossas necessidades para atendermos a necessidade de quem precisa. E eu tenho certeza que ao nosso redor muitas pessoas precisam. E nós veremos milagres acontecendo quando nos colocarmos à disposição do Senhor com um coração compassivo. Eu quero te convidar agora a orarmos juntos, pedindo ao Senhor que o Senhor mude o nosso olhar para com as pessoas, para que o Senhor abra a nossa visão, para que possamos ver as pessoas que estão à nossa volta a partir de um olhar cheio de compaixão, de misericórdia, de graça e de amor. Vamos juntos? Senhor Deus, obrigada pela tua verdade, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor transborda amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor aqui na terra não foi egoísta de forma alguma, Pai, mas o Senhor foi cheio de compaixão. As pessoas que estavam à sua volta, Jesus, experimentaram do teu amor, do amor do Senhor que transbordava por ti, Jesus. Nós somos gratos pelos seus ensinamentos, pelo exemplo que o Senhor deixou para nós, Pai. Nós somos gratos, Jesus, pela tua vida na terra, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça, de bondade, cheio de compaixão. Jesus, nós queremos nos parecer contigo. Queremos que o nosso coração, Jesus, seja compassivo assim como o seu é. Oh Jesus, que o Senhor, que a ação do Teu Santo Espírito possa transformar os nossos corações, Pai. Faça milagres no nosso meio, Jesus. Clamamos a Ti, faça milagres no nosso meio, a partir dos nossos corações compassivos, a partir das nossas práticas de amor, Deus. Em nome de Jesus. Que a Memorial, que os bairros de Linhares, que a cidade de Linhares conheça o amor prático de Jesus, que acolhia as pessoas, que curava os enfermos, que dava de comer aos famintos, que adiava as suas necessidades para atender a necessidade do próximo, Pai. Em nome de Jesus, é isso que clamamos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus queridos. Que o Senhor possa alinhar o nosso coração ao dele, para nos parecermos cada vez mais com Jesus, o Filho de Deus, que andou na terra em amor e compaixão às pessoas. Esse foi mais um Memorial Casa. Espero que você tenha sido abençoado por essa verdade e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e que possamos, a partir daqui, agir em amor ao Senhor e às pessoas.